Salve, paz e bem, mais um Papo de Padre. E agradeço a você a participação, a interação, muitas perguntas, muitos comentários, muito obrigado, tá bom? E agradecer também aos nossos patrocinadores que têm feito o nosso encontro chegar até você. A Canal Construtora, Nogran, Granitos, né? Ótica Diniz, muito obrigado, né? Já até faturou semana passada por causa do nosso programa aí, fiquei sabendo. A Fundação Hospital do Câncer de Muriaé, aí de Minas Gerais, muito obrigado a vocês. E a gente pede um apoio a essa grande Fundação Cristiano Varela. E Líder Interiores, que nos faz esses móveis aqui, nos cedem essa oportunidade de poder estar uma coisa melhor para você também chegar. E hoje está chegando também um novo patrocinador. Extrabom Supermercados, feito para você, tá bom? E as lojas do Extrabom temos na Praia da Costa, Jardim da Penha e no Horto Mercado. Muito obrigado pela participação de vocês e a gente pede, se você possível, a priorizar esses patrocinadores que nos ajudam. Chega lá, ó, eu vim no Papo de Padre, viu? Nos ajuda bastante. Olha só, o papo é de padre, não somente com o padre. E padre fala de muitas coisas, e como nós falamos. E a partir do momento o nosso programa está se evoluindo, a gente tem percebido assim que a gente pode alçar voos para outros lugares, outras situações, outros modos, até da própria igreja. Por isso hoje o nosso papo de padre é de padre, mas com futuros padres, com seminaristas. Então vamos entrar e mergulhar um pouco nesse processo para chegar a ser padre. 8, 9, 10 anos de formação que um padre, né, precisa. E nós temos aqui um pouco da juventude da nossa arquidiocese de Vitória, né? Estamos aqui no Espírito Santo, vocês que nos assistem de outros lugares, né, outros estados, inclusive de outro país, padres que nos mandam lá comentários de outros lugares também, de nosso grande mundo aí. Muito obrigado. Então são jovens, alguns mais ou menos... 30 anos. Eu tenho aqui o Vitor. Vitor está no segundo teologia, não é isso, Vitor? Exatamente. Microfone, tá, Vitor? Temos aqui, temos o Rodrigo. Opa! Rodrigo está no terceiro ano de teologia? Terceiro ano de teologia. Também não tão jovem, 33 já. Sério? Já? Nossa, eu me ordenei com 30 anos. Vocações tardias? Mais ou menos. Nós temos aqui uma participação internacional. Bruce Williams. É isso próprio. Mesmo? Mas a sua mãe pensou no ator mesmo, Bruce Williams? Na verdade, foi meu pai. Ele gostava muito do ator, né? Gostava muito dos filmes e aí quis externar isso na minha pessoa. E eu fui privilegiado. Acostumou com o nome, tranquilo, já? Agora sim, mas tenho pretensão de futuramente tirar o Willis, para não ficar muito pesado, tipo Padre Bruce Willis. Aí não, fica muito, né? Então, dá uma equilibrada. Vai chamar muita atenção, né? Vai. E o César? Isso, César? Está bem, César Augusto. César, imperador. Foi tirado da TV também, porque foi de um repórter de TV, né? Um telejornal que a minha mãe estava assistindo e tirou meu nome. E assim ficou, César Augusto. Ambos são da filosofia, né? Segundo ano de filosofia. Mas olha, antes da TV, porque o meu nome foi tirado da tampa de margarina. Minha mãe não sabia que o nome me dá na época e tal, aí viu lá na margarina, estava lá, produzido por não sei o que, Andersen, diretor, e aí daí saiu meu nome, da tampa de margarina. Entendeu? E quem come margarina diz que é mais feliz, amanhece o dia mais feliz, sorrindo, né? Então, não nasceu comigo isso. E ainda bem que é Anderson, não Andersen, né? Não é Anderson. Graças a Deus. E o nome é inglês, né? Anderson. Son em inglês, né? Filho de André. Só que meu pai também não se chama André. Né? Então, bom, o nosso papo de hoje, olha, eu comi jovem, aí eu pensei assim, vou trazer uma jaqueta, né, para não ficar com cara de tiozinho, né, assim, mais sério. Então, trouxe uma jaqueta aqui mais esporte, para estar junto com os meninos. Como é que vai ser o nosso papo? Como a gente faz? Só que em vez de temas teológicos, perguntas doutrinárias, como geralmente aqui as pessoas nos pedem, eu coloquei nas minhas redes sociais, no Instagram de modo especial, fiz uma pergunta: o que você gostaria de perguntar aos seminaristas? E aí apareceram algumas perguntas. Alguns envelopes aqui, nós temos 2, 3, porque são a mesma coisa, com pergunta um pouco variado, né? Pessoas diferentes. Então, como nós vamos fazer? A gente vai sortear e a gente começa a falar sobre o tema. E vocês já sabem da nossa metodologia, né? Quando soar o sininho, por favor, produção, toca o sininho, por favor.
Quando soa o sininho, pronto, aí nós temos um momento de surpresa, a palavra, o que vem na sua cabeça, você fala. Se não gostar, vai pagar penitência. Entendeu? Citar uma obra de um filósofo, entendeu? Uma obra trinitária de algum teólogo, alguma coisa assim nesse sentido. Pode ser? Vamos lá? Vamos tentar. Então lá, Vitor, já que você está do meu lado, escolha aí. Se não quiser falar sobre essa pergunta, você pode escolher outra, tá? Sem revelar para ninguém. Bem, a pergunta vem da Fátima Fassarella. Ela pergunta o seguinte: como foi a certeza da vocação? Olha, a outra também tem a mesma coisa, parece. sim. Cita também, do João Molim. Como eles se sentiram com que essa era a vocação deles? Né? Perguntando em relação a gente, pelo que eu entendi. Bem, no meu caso, a certeza da vocação se dá no processo de caminhada vocacional. Então, de fato, eu acredito o quê? Que, como nós entendemos nas Sagradas Escrituras, a vocação, né, verbo vocare, chamado, ela vem sempre do coração de Deus e atua no coração humano. E a partir disso que é proferido, também retorna ao próprio Deus. Então, de fato, esse processo de volta, né, isso é, descida de kenosis e ascenso de volta para Deus, é, de fato, um processo de que nós tentamos retornar na oferenda da própria vida. Então, em certo momento, um pouquinho mais tarde, né, como foi dito, lá pelos 24, 25 anos, iniciei o processo de discernimento. Você fazia o quê com 24 anos? Você fazia o que da vida? Então, eu estava recém-formado em economia, estava terminando a faculdade, estava fazendo alguns trabalhinhos de consultoria, pensava muito fortemente em fazer mestrado, né, tinha vontade de seguir carreira acadêmica, mas pelo envolvimento, né, nas pastorais sociais, na Comissão de Justiça e Paz, no movimento de direitos humanos, né, nos presídios, os conflitos. Então, tudo isso foi me remetendo ao chamado. E, de fato, uma vontade muito grande de entregar a minha vida a Deus por meio do serviço aos irmãos, principalmente dos mais pobres. Eu lembro muito bem, Vitor, quando você entrou no seminário, você já entrou famosinho, né? Já entrou famosinho nos jornais, a sua fama já no campo do social, né? Tanto que você falou que a sua vocação vem de questões sociais. Sim. E essa é uma bandeira sua, né? É muito forte. Mas são jornais lá, Vitor Bermudão, é isso mesmo? Vitor Bermudão vai entrar no seminário, vai usar batina. Sua fama não era muito boa não, né, filho? Nos jornais, não. Mas entre, né, os movimentos populares, entre os últimos, entre aqueles que se mobilizam para buscar direito, melhores condições de vida, eu acredito que nesses a minha fama era um pouquinho melhor. Vocês têm certeza da vocação? Eu demorei a ter certeza. O processo vocacional, né, como o Vitor falou, que vai nos dando um pouco mais de certeza, né? Mas é claro que não é nada que é 100%, né? Desde o processo vocacional, do início dos encontros vocacionais, já é perguntado, você tem certeza da vocação, né? Acho que não. Principalmente eu também entrei um pouco mais velho no seminário, já com 26 anos, então já tinha uma vida caminhando, né? Não estava nada montado, mas caminhando. Depois que você vai vendo aquilo que realmente você quer e que Deus quer na sua vida, né? Mas certeza, nós 100% não temos, né? De você é no mesmo caminho, a sua vocação é do caminho social ou você entra por outra porta? Na verdade, eu sempre fui ligado à igreja, né, no ramo de catequese, no ramo de liturgia, né? Mais nessa visão. Também, claro, um pouco social, mas menos, né? Mais mesmo pela questão de pastoral, catequese principalmente, né? Foi a porta que me trouxe para a igreja, né? E aos 26 anos, então, você... Isso. As pessoas imaginam que a gente tem a vocação, é como se fosse passar um avião assim, vem Anderson, ou vem uma coisa assim muito... Sei lá, elas esperam que a gente tenha algo muito visível, muito claro, extraordinário, muito obrigado, é a palavra. E, na verdade, não é, são coisas simples, né? Tudo eu penso, interrompendo, complementando, que a vocação ela vai se confirmando na cotidianidade. Eu vim do interior, vim de Afonso Cláudio, paróquia São Sebastião. Então, uma típica paróquia, assim, as atividades de uma paróquia mais de interior. Então, ali na missa, como coroinha, na comunidade, nas celebrações, varrendo a igreja, limpando, arrumando as flores. Também o Rodrigo também gosta desse ramo de ornamentação. Então, ali nessas coisas simples, tudo vai... Como que acontecendo naturalmente, assim, tudo vai conduzindo e Deus vai mostrando nas coisas pequenas do dia, da cotidianidade, Ele vai nos mostrando assim o caminho a seguir e vai confirmando.
Até, claro, depois isso desembocar no seminário, né, no discernimento mais profundo, no dia a dia com o Senhor, na rotina do seminário, nas orações, e até o passo final da ordenação. Né? Mas isso, penso eu, é na cotidianidade da comunidade, né, de cada um na sua especificidade, como foi aí já mostrado. E esse chamado tem que ser renovado a cada dia, né? Acho que nunca podemos esquecer lá aquele primeiro amor, né? Aquilo que nos trouxe para o seminário, que nos trouxe para a igreja. Acho que todo dia temos que renovar para estar sempre animado. Né? Você me fez lembrar que eu sempre tive essa experiência quando eu era seminarista. Acho que tem uma pergunta sobre isso, sobre de crises aí, né? Que já dei uma olhada nas perguntas das pessoas. Eu sempre fazia isso, eu voltava à minha paróquia de origem. E eu sentava lá no banco do meu grupo de jovens, lá em Jardim Camburi, e ali para poder entender por que um dia eu entrei no seminário. Entendeu? Por que eu entrei? Porque, lógico, é muito comum de passar dúvida. A pergunta está perguntando, né? Tem certeza? É como a pessoa vai casar. Chega no dia do casamento, eu tenho certeza que esse é meu homem, essa é minha mulher, será que eu vou conseguir amar? Será que eu vou conseguir ser fiel? São promessas que mexem profundamente dentro da gente. Então, ter essa certeza não vem tão fácil. Não, com certeza não. E eu vejo assim que essa pergunta, ela parece que é uma das perguntas que mais se faz para o seminarista, né? Porque parece que as outras vocações, por exemplo, ninguém pergunta por que você quer casar. Mas para o padre sempre pergunta por que você decidiu ser padre. Porque, como o senhor mesmo disse, de fato as pessoas às vezes enxergam que é algo muito mágico a resposta ao chamado, à vocação, né? Que é como se a gente tivesse tido um sonho e aí a gente decidiu seguir essa vocação. Mas é como o César disse, tudo nasce da simplicidade. A resposta de Deus é como o vento suave, como a brisa suave. A gente vai respondendo cada dia esse chamado e não deixa se perder. Porque se a gente deixar se perder neste caminho, né, não vai ter algo mágico que vai nos trazer de volta ao nosso caminho. Dom Dario, nosso bispo eleito, quando foi lá em casa fazer uma visita, ele disse, nunca perca a sua origem, nunca perca o lugar de onde você veio. Isso, para mim, é fundamental no princípio, no processo de discernimento da vocação. Você veio de onde, Bruce? Eu vim natural, eu sou da diocese de Colatina, né? Morei lá Esfriou agora, né? Gelou. Pode continuar. Né? Eu vim da diocese de Colatina, só que eu saí de lá com quase 10 anos. Então eu sou mais aqui da Arquidiocese de Vitória do que de Colatina, que eu tenho 24 anos, então 14 anos aqui na região. Então, eu me considero de Jacaraípe, na paróquia de São Pedro, mas amo o povo lá da Diocese de Colatina. Você entrou com quantos anos no seminário? De fato, eu entrei com 19 anos. Eu fiz um processo vocacional de 18 anos. Nos 18 anos, entrei no seminário, no propedêutico, saí, fiquei 2 anos fora e retornei agora com Você entrou com 26? 26 anos. 20? 24. 24? Você com? Eu com 21. 21 anos. Eu entrei acho que com 20. 20, 21. Eu fiz 22, eu lembro que fiz 22 no propedêutico. Eu entrei com 21 anos. Na média. Só vocês aqui um pouquinho mais fora da média. Fora. Mas é comum. Bom, o sino tocou. Vamos lá, então. Bruce, escolhe um dos 3. Mentira, tá? Por favor, dessa vez. Tá? Escolhe um dos 3 para poder falar uma palavra. Pode escolher um dos 3. Pronto, já estava no meu lado. De novo, pelo amor de Deus. Bruce, Vitor, o que vier na sua cabeça com a palavra que você vai tirar Mas eu agora? que falo? Você que não fala. É para ele, não? Não, senhor, é para você. Não, tá errado esse negócio. Não, Deus tá ótimo, é isso mesmo, Bruce, tá certo. Tradição. O que vier na sua cabeça. Tem uma música do Só Pra Contrariar sobre tradição, mas eu não vou cantar. Eu quero dizer... Qual música? Que música não lembro. Mas eu lembro desse nome. Mas o que eu quero dizer é sobre a tradição viva da igreja, que é um assunto que eu creio que eu vou agradar aos meus amigos aqui presentes. Será? Que é o seguinte: a igreja, ela possui um grande tesouro que foi deixado pelo próprio Cristo. Essa vivência junto com Cristo, que é o próprio Verbo encarnado de Deus, é transmitida aos apóstolos, aquele edifício vivo sobre o qual Cristo fundou a igreja. E a partir dessa tradição, disso que é perpassado, desse tesouro da fé que é perpassado por diversas gerações, é que se originou a própria palavra de Deus nas Sagradas Escrituras e é atualizado pelo Sagrado Magistério da Igreja.
Então, de fato, nós, enquanto cristãos e como católicos, precisamos sempre de retornar à grande tradição da igreja, que não se resume aos costumes, que são mutáveis, respondem aos tempos, mas significa a essência mesmo da nossa fé, porque vem do próprio Cristo. Muito bem, mas antes deles votarem, deixa eu justificar. É tradição neste programa pagar a penitência. Não, você falou muito bem, você falou muito bem. Mas aqui, minha filha, o programa é isso, entendeu? É tradição. Eu gostei muito da sua fundamentação teológica, eclesiológica. Olha, como aluno de teologia, você tá 10. Mas eu acho que ele deveria pagar uma penitência. Eu também acho. Não, eu também acho. É justo, é justo. Não influenciei ninguém, tá vendo? Nós não esperávamos essa resposta do Vitor. Se fosse só para contrariar, exatamente. Tinha mais chance de dar certo. Não, inclusive, ele falou para desagradar. Ele falou, foi. Ele quis comprar. Vale. Então, por favor, ai, sorteio meu Deus aqui. Do céu, minha Nossa Senhora. Isso faz Valeu-me Nossa Senhora. Mas gostei da sua frase, da sua fala, viu? Muito bem feita, muito bem fundamentada. Falar 5 nomes de santo com a letra M. Isso é fácil. São Marcos, São Mateus. Maria Santíssima. Sério, isso tinha que ser Matias, São Matias. Ei, quer olhar pra quê? Olhando pra quem? Tem seminarista ali do lado também, gente. Maximiliano Maria Couto. Com cola tá ótimo, né? Com cola tá ótimo. Algo mais sobre vocação, essa questão da certeza? Não, eu acho que só uma observação importante é que, assim, aqui nós falamos muito brevemente sobre 4 experiências vocacionais. Mas é importante dizer que a vocação sempre é um chamado muito íntimo de Deus. Então tem pessoas, né, em primeiro lugar, sempre tem uma experiência eclesial. A vocação nunca se dá fora da comunidade. Mas como se vai se colocar no carinho de Deus por meio da liturgia, no serviço ao próximo, né, em tantas formas que a igreja nos permite, né, nos proporciona, é de fato como se vai dar na nossa história. Então o importante é o quê? O importante é o quê? É não ter certeza de que a vocação é essa, acabou, palavra encerrada, mas é a certeza de que nós queremos, de todo o coração, de coração aberto, responder o chamado de Deus, que é a certeza da gratuidade. O chamado sempre vem de Deus. E se eu peço a Deus o coração aberto, ouvidos abertos para escutar, né, tal como nos ensina a Sagrada Escritura, nós certamente bem responderemos a esse chamado. Então, acho que é isso que é o fato fundamental para dizer também para os jovens, né, que pensam em ser padres, pensam em seguir ou qualquer outra vocação também, né, gente? Exatamente. Para poder casar, para poder ser um bom profissional na vida, para ser um bom cristão, né? Ter certeza daquilo que realmente a gente deve ser. Exatamente. E às vezes, seminaristas, por exemplo, quando estão no seminário, têm a certeza que a vocação dele é matrimonial no seminário. É porque vê que não é aquela realidade, né, para ele. Então, acaba saindo, deixando o seminário, né, encontra uma pessoa e casa, tem filhos e feliz da vida. Beleza. Vamos lá sortear um outro aí? Pode ser você? Já pensou em desistir devido aos questionamentos da sua fé? E a outra parecida? Quem perguntou assim? Perdão, Alessandra Rocha. Certo. E aqui embaixo, Andressa Gomes pergunta também: com que frequência vocês pensam em desistir? Bom, questionamentos da sua fé. Entendo aqui os desafios, poderia entender como os desafios que a fé enfrenta hoje, que a gente enfrenta. Nós procuramos responder, assim, sempre escutando, sempre ouvindo e desistir. Essa questão de desistência diante, assim, das dificuldades que se nos opõem é bem pessoal. Eu, para ser particularmente falando, qualquer dificuldade, qualquer desafio, ele, pelo contrário, ele me encoraja. Eu, quando eu tenho qualquer dificuldade, seja, se for perguntado aí, se foi tocante à fé, à doutrina, questões ou pessoal também, a minha fé pessoal, qualquer questionamento que me aparece de exterior dos outros, ou questionamento meu mesmo, a mim mesmo, a minha conduta, a minha fé, eu procuro responder sempre, não com atitude assim desanimadora de desistência, mas assim, como que para dar um passo adiante. Procuro acalmar, procuro ler, procurar, refletir, né, com o auxílio da palavra de Deus, de qualquer... Mas já teve um caso específico? Não, de pensar assim... Em desistir? Em desistir? Não, eu, para ser sincero, não. Eu estou caminhando
Pode ser também porque eu tenho relativamente pouco tempo de caminhada no seminário, né? Quem está há mais tempo, quem já tem mais caminhada, diz que é natural que venha o mesmo questionamento sobre desistir, deixar, enfim. Mas eu, pelo pouco tempo que eu tenho, ainda pode ser por isso que eu ainda não tenha tido grandes questionamentos e dificuldades, né? Vocês, então, têm mais tempo aí? No meu caso, eu iniciei o processo formativo numa congregação religiosa, né? Não foi aqui na Arquidiocese, com os missionários do Sagrado Coração. Então lá eu fiz a filosofia. E aí, depois, entre a formação e eu também, chegamos à conclusão de que não tinha o carisma da congregação, não tinha muito a ver comigo. Eu saí. E inicialmente pensei em desistir. Falei, não mexer com esse negócio de ser padre mais não. Só que aí, Deus vai falando para a gente de outras formas, né? Padres, amigos, pessoas da comunidade, seminaristas que eu conhecia, sempre continuaram alimentando, né, para que eu tivesse desejo de voltar ao seminário. E aí depois eu vim, conversei com a formação aqui do Seminário Arquidiocesano e retornei ao seminário. Então, fiquei 1 ano fora, na verdade 9 meses praticamente que eu fiquei fora do seminário. Inicialmente eu pensei, desistir, não vou mexer mais com esse negócio não. Mas não tem como. Quando Deus quer, né, Ele vai chamando de outras formas e sempre alimentando em nós esse desejo. Né? Alguém mais? Eu, assim, também ainda não tive esse desejo ou essa necessidade de desistir, né, de sair do seminário. Assim como o César, sou novo ainda nesse campo de discernimento da vocação, mas eu creio que um fundamental para que a gente não desista, vamos dizer assim, da nossa vocação, é ter quem nos apoie. Né? Porque, assim como na faculdade, a gente tem pessoas que nos incentivam a seguir uma carreira profissional, alguma coisa do tipo, na vocação não é diferente. A gente tem que ter, seja um padre que te apoie, uma família que te apoie, amigos que te apoiem, porque as dificuldades, de fato, elas vêm. Só que elas não podem ser um obstáculo para a gente seguir a nossa vocação. Isso aí é bem claro na nossa visão. E a gente também tem que ter uma coragem mesmo de enfrentar esses obstáculos. Porque não são obstáculos iguais aos obstáculos lá fora. São obstáculos que, às vezes, no meu ver, a gente se confronta mais conosco do que com aquilo que está ao nosso redor. Diferente na faculdade, que você tem um problema com alguma matéria, um relacionamento com o seu amigo, coisa do tipo. Mas o confronto interior, às vezes, ele é muito maior e isso pode... Rodrigo, você tinha falado, desculpa me interrompendo, que você tinha falado que é comum algumas pessoas descobrirem a vocação até do matrimônio dentro do seminário, né? Isso. Você sabe dizer o motivo que alguns saem? Por que saem do seminário? Talvez seja por isso? É uma questão ligada à afetividade, sexualidade, algo nesse sentido? Eu, por exemplo, no meu tempo de seminário, eu pensei algumas vezes em desistir. Já pensei em desistir. E um dos motivos pesava amigos seminaristas e que de repente eram convidados a sair. Sinal de injustiça. Que dentro da igreja, às vezes, isso acontece, né? Então, lógico, na visão de que eu estava antes, né, como seminarista, então na minha visão eu via como um sinal de injustiça. Isso balança muito, porque a gente já deixa a família, deixa amigos, e aí de repente você vai viver 8 anos na mesma casa, e aí você acaba criando vínculos, né? E de repente você vê pessoas que não continuam, e isso afeta, abala, pelo menos a minha abalou, tem um período muito difícil nessa época do seminário, abalou bastante, sabe? Uma vez que foi mandado 10 embora de uma vez. Então, nossa, isso balançou todo mundo. Isso mexeu com todo mundo. E amigos próximos, né? Que depois alguns até foram ordenados e são padres em outros lugares, né? Então, isso, para mim, me fez questionar bastante. Né? O padre Júlio Chevalier, que é o fundador dessa congregação que eu fiquei durante 3 anos, ele tem uma frase que fala assim: quando Deus quer uma obra, os obstáculos são meios. E eu sempre usei, né, desde que eu entrei no seminário, essa frase, porque realmente vem obstáculos. Realmente, quando você vê pessoas que, às vezes, na sua ótica, têm vocação. Então você pensa, nossa, aquela pessoa seria um ótimo padre, o povo gosta muito dele, mas é formação, por motivos N que nós não sabemos, né, acaba dispensando. Então, realmente, é um baque muito grande para toda a comunidade. Porque uma pessoa que sai,
todos são afetados, né? Mas eu acho que Deus que vai fazendo esse caminho. A gente tem que acreditar que é Deus que vai encaminhando. Bem, algo que eu acho interessante, né, que o Bruce toca, que o senhor traz, é de fato a beleza dessa experiência comunitária. E de fato que Deus providencia pessoas para estar conosco. Então isso é bonito na caminhada do seminário. Né? Por exemplo, nós deixamos... Mas de novo? Ah, não, agora eu escolhi alguém. Graças a Deus. Então tá bom. Não seja então, vingativo. Tá obrigado aí, pessoa do sino. Deus lhe pague. Pode ir às forras. Então, assim, é isso que eu acho bonito, porque a gente faz algo em comunidade, mutirão, né? Dando um exemplo muito pessoal. Né? Na minha turma, acabou ficando, de fato, né, num certo momento, eu, o Juan, que vai participar do próximo programa, e o Lucas, um outro seminarista amigo nosso. Né? E, de fato, a gente tem uma amizade muito grande, muito profunda, muito bonita, e chegou em certo momento e o Lucas decidiu, vou pedir um tempo do seminário. E, de fato, foi muito bom para a vida dele. Né? Enfim, ele teve experiência de trabalho, teve uma experiência afetiva, e depois de 2 anos de discernimento, decidiu voltar e vai voltar agora no final desse ano. Deus seja louvado. Né? De fato, conseguiu discernir melhor sua vocação e agora vai entrar com mais força. Mas, para nós que ficamos, certamente tem esse sentimento de vazio. Claro que eu acho que quando a pessoa é convidada a sair, fica maior, né? Porque a gente se envolve, tem aquela solidariedade, mas até mesmo quando a pessoa sai por livre e espontânea vontade, fica esse sentimento, porque uma amizade não se substitui. Né? E, de fato, dentro do seminário, essas amizades são muito importantes no nosso caminhado vocacional, muito importantes, que a gente está, de alguma forma, desprotegido. Aquele porto seguro que era feito pela família e pelos amigos de sempre, claro que eles não deixam de existir, né? Não de nós abandonam nossas raízes, né? Sempre retornamos a elas. Mas, de qualquer forma, no dia a dia, é algo muito intenso no seminário. Então, essas pessoas são importantes. Algumas coisas, eles somos seminaristas, eles não podem falar também, né, gente? Eles estão em formação, eles estão aqui pisando em ovos, qualquer coisa que falar qualquer coisa que falar errado são avaliados. Eu entendo muito bem como essa fase. Inclusive, mandar um abraço ao Padre Jorge, nosso reitor, Padre Arthur, nosso vice-reitor. Amamos toda a equipe de formadores, S2. Mas eu já posso falar, não sei se é o caso de vocês, mas no meu tempo, eu sei que já tocou o sino, mas no meu tempo de seminário eu me apaixonei. Eu me apaixonei, assim, e aí era um problema muito interno meu e eu tive que aprender a lidar com isso. Né? Logo quando entrei no seminário, eu cheguei até a procurar a minha namorada, falei com ela só, olha, se você voltar para mim, eu largo o seminário. Entendeu? Mas depois ela não quis, eu estava com outro, que eu tinha feito coisa errada com ela. Mas aí depois vem o seminário. Mas aí, assim, são situações que passam, né? E aí a gente vai percebendo, vai filtrando, sem falar daquelas pessoas que vêm, que ligam, que fazem cantadas, que dão indireta, assim comum, por diante, né? Então, mas isso é interessante balança. Também que tivemos alguns colegas que saíram do seminário justamente por isso, né? Por se apaixonar por outras pessoas. Mas hoje não estão com as mesmas pessoas. Amém, né? Que bom, porque geralmente mulher de espada é feia, né? Geralmente... Verdade. Mas é interessante isso, porque às vezes parece que a pessoa se apaixona pelo título de seminarista, né? É um fetiche, às vezes, de algumas pessoas. Né? E quando deixa o seminário, pronto. E além disso, eu acho que tem uma visão idealizada. Porque qual modelo de homem que eu quero na minha vida? Seja um homem próximo de Deus, seja um homem que fale de Deus, que viva na igreja, líder, que fale bem, né, que tenha um espaço de respeito por todos. Só que quando a pessoa deixa o seminário, ou deixa o ministério até, e de fato deixa essa condição, né, no dia a dia, no bafo de manhã cedo, nas dificuldades, nas desavenças, né, que são típicas, né, de qualquer relacionamento humano, ainda mais no caso, né, familiar, né, a gente percebe que a coisa é muito diferente. Perde o encanto, né? Perde o encanto. Aí, no fogo que a gente vê a dureza do outro. Para quem vai a palavra? Bruce, não que eu seja vingativo, longe de mim, Deus que me livre, mas vai pro Bruce. Justo? Bruce, o que vem na sua cabeça, Bruce? Será, gente? Pode ser um filme que você atuou, uma coisa assim, entendeu? Qual a palavra? Carro. Carro. Bruce Willis e carro, ó, filho, ó, tem muita ação. Não é? Mas o que eu vou falar de carro? Cuidado, olha o valor do carro. Olha o valor do carro, né? Que vem na sua palavra?
que sua vem na minha infância, na cabeça sua de vida. Carro, eu preciso porque eu ando de Transcol todo dia para ir para a faculdade. Então, já é uma deixa, eu preciso de um carro. Ordena, filho. Ordena e vai ter um carro na paróquia. Por enquanto tem uma Kombi Sabe lá que dirigir? carrega- Oficialmente não, vamos dizer assim. Engraçado, tem uma levada de seminaristas que estão chegando para ser padre já sem carteira. Autorizado já. Não, sem carteira. Sem carteira? Sem carteira de carro. Mas sabem dirigir. Habilitação. Não sei. Então, são oficiais, como eu. É. Alguma coisa de carro? Nada? Nada? Aprender com ele, ó. Difícil, né? Mas como é que vamos avaliar ele, né? Não, Mas avaliar, que- não falou nada. Vamos lá. Não então, falou também, nada? Ficou com a boca Puxa calada, né? vida, Não, também. É, muito. não, mas Muito imagino. sem. Coisa simples. Sem criatividade. É. Mas pelo menos vai ter uma prenda, né? Disso que o povo gosta. Mas independente teria de qualquer forma, mesmo se ele falasse bem. Você acredita que passaram pra mim? Eles mandam pra mim no Instagram, né? Ah, padre, eu gosto, mando as penitências, algumas, né? Eu gosto de ver os padres pagando mico. E se não conseguir pagar a prenda, faz o quê? Ai, minha filha, aí. Por quê? Não ordena. Vixe. Tem ovos, tomates ali na plateia que vocês não estão vendo atrás das câmeras, preparados para jogar. Qual é? Ó, rezar o glória na língua do P. Ah, é legal essa. É legal, mas eu Sabe não sei língua- nem que sabe língua língua do P, é não? esse. Nunca ouvi falar. Brupu CP, Wipi Lhampá. Então pode rezar, por favor? A língua do P sempre coloca depois da sílaba o P, se é, e a vogal, né? Sim, mas o glória todo, Ó, gente. começa. Gropô, Isso. ripi, apá. Glória. Acho que é isso, né? É. Apá, DP, uspus. Eu acho que é isso. Glória a Deus. Não, pode ser o Glória ao Pai, não precisa ser o hino de louvor, não. Não, fica aqui. Vou ficar aqui até amanhã rezando esse glória. Então vamos lá. Glória a Deus, napá, uspus. Não. É glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É isso que eu entendi? Sim. É. Isso. Glória, glória, né? Glória. Eu até agora não entendi, então eu não também posso não. colaborar. Estamos quites, Não, então. gloporipiapá. Glória. Glória ao pau. Quer ajudar, César? Vai ser. Nossa, a mínima ideia, gente. Totalmente por fora disso aí. Vocês nunca pegaram de língua do P, não, gente? Não. Nunca? Fora. Não, já ouvi falar, mas não. Tá bom, vamos seguir. Isso não tem pra vocês, não? Foi a penitência. Já Valeu. foi a vergonha que ele passou. Faz a pergunta aí, Bruno, já que você está aí. Escolhe um. Ah, Deus, que bom. Nosso tempo aí, produção, por favor. Beleza, mais uma aí. Pra mim tudo é mais difícil, né? Todo mundo saiu duas, pra mim saiu três. 3. É que é a mesma pessoa, é o mesmo tema com várias pessoas. A primeira é a Karina Alves. Qual o maior conflito que já foi vivenciado após a sua vocação? Qual o maior desafio que vocês enfrentam no seminário? Esse foi o Santos da DO, não sei. E o JP Ferreira. Qual é a fase mais difícil de um seminarista? Só lembrando aqui para vocês que nos acompanham, um seminarista, ele entra no seminário depois do ensino médio, não é isso? E aí ele faz os encontros vocacionais. 1 ano de encontro vocacional. Se aprovado, ele vai para um ano inicial chamado propedêutico. Né? É um ano inicial onde eles moram juntos, os que estão iniciando. Aprovado, eles vão para o seminário maior, são 3 anos de filosofia. Aprovados, vão para a teologia, 4 anos de teologia. E após esse processo, que ele então faz o pedido para ordenação para diácono, em vista do presbiterato, né? Então, total aí são 8 a 9 anos. E isso para um seminário, no caso nosso aqui, nós somos diocesanos, né, que existem seminários aí religiosos que levam um pouco mais de tempo, 10, os jesuítas levam 14 anos de formação, né? Então depende muito. Então, quais são as dificuldades e conflitos que vocês... Então, eu particularmente eu acho assim que a primeira dificuldade que se tem, que eu tive no seminário, foi uma questão boba, mas foi com a questão da rotina. A gente está com uma rotina muito diferente no seminário daquela que a gente tinha fora do seminário. Esses dias, conversando com o padre, e depois com o vocacionado, ele perguntou qual que era a coisa que eu mais sentia falta.
Falei, não que eu sinto falta, mas que eu notei que tem uma diferença muito grande, que eu não sei mais o que é sentar na frente da televisão e assistir, por exemplo, um programa de domingo, que a gente está na pastoral. Então, essas diferenças, a gente viveu, eu vivi 14 anos numa realidade, agora estou vivendo 2 numa outra realidade. Então, adentrar nessa realidade, cheio de regras, horário para comer, horário para estudar. Então, essa é uma dificuldade, creio, que seja mais gritante, ao meu ver. E também a questão do relacionamento com o próximo. Até você entender Convivência, né? a convivência é necessária dentro do seminário, afinal de contas, você está entrando para um presbitério, você não está entrando para ser padre individualmente, isso é muito massacrante, vamos assim dizer. É doloroso, e a gente, às vezes, pessoas que vão para o seminário, às vezes são pessoas simples, né? Não menosprezando ninguém, mas pessoas simples, que às vezes não têm muito conhecimento de alguma coisa. Não são lideranças que vão para o seminário, mas às vezes vão lideranças também para o seminário, lideranças de comunidade, que eu me refiro. Então, assim, a gente tem que conseguir equilibrar aquela pessoa simples, que não é uma liderança, que não é, por exemplo, um coordenador de comunidade, mas tem chamada vocação, aquele que é uma liderança forte. Então, isso tudo vai criando quase que uma nova comunidade com inúmeros Vocês são em quantos problemas. lá no seminário hoje? 31. 31. No meu tempo chegamos a 36. Eu acredito que essa questão da convivência, ela Eu acho que é o mais difícil, o espinho. né? É o espinho. Porque são várias pessoas de várias famílias, de lugares diferentes, com culturas diferentes, jeitos diferentes, que vão morar na mesma casa. Nós De repente cai como paraquedas, né? Exatamente. O ano que vem, provavelmente, ter quase ou mais de 40, né? Ainda está o processo para iniciar. Para terminar, na verdade. Mas eu acho que o principal é a questão da diversidade, né? Cada um com o seu jeito, né? Com as suas manias. Eu lembro que minha primeira semana de seminário, quando eu entrei, teve uns 3, 4 dias depois, aí vieram, ainda mais que era religioso, então a questão comunitária é bem mais forte, né? Dividíamos quarto, etc. Então eles chegaram, os meninos foram tudo assim de mim, brincando, pegaram minhas roupas de cama, jogaram no chão, pegaram a cama, viraram de cabeça para baixo, gente, fez aquilo. Deu vontade de pegar as minhas coisas e ir para casa. Eu falei, meu Deus, que doideira isso aqui, né? Assim, porque é questão de brincadeira inicialmente. Calouro. Mas, exatamente. Mas deu vontade de sumir. E pior que eu não podia nem ficar sozinho, porque a casa todo mundo estava junto, né? Então, é o principal. A questão comunitária, acredito que inicialmente é o que mais pega, né? Eu lembro quando eu cheguei, o primeiro dia que eu cheguei no seminário maior, né? Entrando no quarto, aí tinha aqueles... a pia... E tem aqueles vidrinhos que coloca a parte de dente, aqueles espelhos, né? Só que não tinha. Aí eu levei e fui colocar no meu quarto, né? Aí eu levei furadeira, trararara. Quando eu furei, veio o cano, bateu água, bum! Aí, né? Aí, meu primeiro dia de seminário, molhou o quarto todo e, para piorar, teve que desligar o registro geral do seminário. Todo mundo ficou sem água por minha causa. Eu tinha acabado de entrar no seminário. Muito querido, A minha fama já foi lá em cima, né? E aí depois, quando era minha primeira vez fazer café, eu era do café. É a pior escala. A pior do café. Deus, tem que acordar mais todo mundo. Tem que acordar mais cedo. Antes do sol nascente, estava fazendo café. Horror. E aí eu não sou que assim, eu não fui criado para poder na cozinha, não aprendia, né? Não sabia de nada. E aí como é que tem que fazer a medida? São 4 colheres de pó de café, um para cada garrafa. Beleza, eu coloquei lá. Só que eu coloquei a colher de sopa. Aí coloquei. E todo mundo na missa lá, tal. Quando chega, toma café para ir para a escola, né? Quando foram para tomar, ninguém aguentou. Era água pura, água suja. O chafé. Chafé. A gente me fala que era 4 colheres, mas não disseram que era aquelas colheres grandes, né? Mas acho que essa convivência no seminário realmente é algo mais complexo. Mais complexo. Ainda mais vocês, assim, vindo de realidades eclesiológicas, pensamentos diferentes, né? Idades também, porque hoje, como o senhor tinha dito, existe uma questão geracional dentro do seminário. Ainda existe muito aquele perfil que talvez era o dominante há algum tempo atrás, de meninos que terminaram o ensino médio, entram no seminário com 17, 18, 19 anos. Tem pessoas que, uma idade média, como por exemplo, no meu caso, o Rodrigo. Outros irmãos que até 40 e poucos anos, né, como temos atualmente um lá. Então, assim, são vários estágios da vida, várias vivências, várias experiências eclesiológicas, né? Alguns já vêm de faculdade, já faculdade. Exatamente. Pessoas que já fizeram faculdade, outras não.
pessoas que vêem uma realidade mais comunidade eclesial de base, outros vêem experiências de movimentos. Então, assim, essa diversidade, ao mesmo tempo que enriquece o processo vocacional, ao mesmo tempo traz muitas dificuldades, né, no dia a dia. Mas eu digo para vocês, gente, eu já como padre, vou para os meus 14 anos de padre agora no ano que vem, essa convivência, se eu aprendo a conviver com a diferença dentro do seminário, eu posso ir para qualquer paróquia. Verdade. Eu posso ir para qualquer lugar, porque você já aprendeu a lidar, a conviver com pessoas diferentes. Se eu aprendo a lidar, e essa foi a grande artimanha, assim, o segredo da vida do seminário que me ensinou bastante, né? Eu lembro também na minha época, eu era muito pio, né? Muito piedoso, né? Muito assim, né? Meio, era escravo de Maria da época. não tinha essa campanha na época, né? Mas o meu crucifixo era desse tamanho assim, né? Eu, na comunhão, quando eu comungava, me dobrava no chão. Nossa, era... Não que isso seja ruim, era a minha experiência. E aí foi aprendendo a conviver com o diferente, com o outro. Isso realmente é uma graça. Vai ressignificando, né, também isso. E você vai aprendendo a rezar com o outro, entendeu? E eu lembro como era assim, eu olhava para os outros padres, seminaristas, né, e eu começava a julgar a partir de mim. Ah, mas o fulano lá vive em pecado, o fulano lá faz isso, mas eu não sei o quê, E aí, de repente, um padre, eu vou conversar com um padre, padre, não concordo, porque eu acho que Deus deveria falar mais comigo, porque eu sou tão pio, eu sou tão isso. E porque você começa a comparar com outras pessoas. Normalmente você começa a comparar, você começa a saber da intimidade das pessoas, você sabe como é que a outra pessoa é. E aí você se torna referência. E aí você começa a colocar isso como referência. E aí, quando a hora que o padre falou assim, olha, filho, a sua experiência está parecendo uma experiência do filho mais velho, do filho pródigo. Opa! Quando ele falou isso, caiu uma bomba em cima de mim, você não sabe, você não está sabendo amar. Então lá já foi a primeira bomba nesse sentido, que me questionou profundamente, para entender que as pessoas são diferentes, né? Que cada um tem um jeito, são líderes. Eu tive dificuldade, você já viram o Paganini, o Renato Paganini? O padre hoje, Nossa Senhora da Penha. No seminário, caramba, nossas reuniões mensais que a gente tinha, nossa, deu vontade de pegar aquele menino e pegar o pescoço dele e... Ô, bichinho chato, viu, Paganini? Beleza, um abraço e tal, hoje. Mas você vai aprendendo a conviver com as pessoas, entendendo, e a gente vai se mudando também. Sim, com certeza, vai moldando. Né? O sino bateu. Quer falar mais uma coisa? Não, só sobre dificuldade, uma questão importante também, eu acho que é a questão da disciplina das orações. Por quê? Ao mesmo tempo, por exemplo, uma pessoa forte fisicamente, né, uma expressão exterior de força. Obviamente, quando a gente vê, a gente deduz que a pessoa faz muito exercício físico. Então, de fato, para a formação sacerdotal, a dimensão da oração e a disciplina na oração é fundamental. Então, isso é muito bom, desenvolve nossa espiritualidade, enfim. Mas tem o grande perigo, e certamente eu já passei por essas situações, tenho certeza que todo mundo passa, é o que? É de fazer daquelas orações cotidianas se tornarem algo mecânico, tornarem algo meramente exterior, né? E aí, portanto, não deixá-las cair no Exatamente. mecanismo. E aí, importante é, de fato, fazer o culto espiritual, né? Para que aquela oração exterior seja expressão desse culto espiritual vivido na relação com Cristo, né? E não algo meramente de obrigação, meramente de rotina. E aí, de fato, a gente colhe os frutos. Então, até fazer esse discernimento, até se enquadrar nesse esquema, que cada um de nós vem de um esquema próprio, seja na oração na palavra de Deus, no grupo de oração, no círculo bíblico. Então, cada um tem um jeito de rezar no terço. E lá no seminário a gente tem uma outra experiência, né? Que, claro, tem uma certa continuidade com essas diversas, mas nos propõe principalmente as orações da igreja, né? A liturgia das horas, né? A missa diária, a adoração, né? Semanalmente, né? Que nem todos tinham esse hábito antes de entrar. Enfim, então isso tudo nos traz desafio, né? Nos enriquece, mas também essa tem que gerar fartura, não secura, né? Vocês acordam que horas todo dia? A missa é às 6 horas da manhã. Ah, a minha era mais cedo. Era mais cedo um pouquinho, agora é às 6. Gente, olha, para mim era um desafio muito grande. Eu já não sou bom morado de manhã quando acordo, ainda não sou. E no seminário era pior ainda. E aí, banheiro, vocês têm banheiro no quarto, né? Sim, o nosso era banheiro público. Graças a Deus, o nosso era banheiro público. Entendeu? Eu tinha que sair do corredor, sair do quarto e ir no banheiro, se lavar, sair pelo corredor afora. Nossa, e para logo acordar às 5 e pouco da manhã, para poder ir para a missa, celebrar, por mais amor que tem a Eucaristia, olha, para mim era... Não, mas tem coisas que nós temos que confessar, né? Por exemplo, tem dia que você sai da capela que você não lembra nem qual é o evangelho do dia.
qual é o evangelho de hoje mesmo? Fica na missa dormindo. Isso é muito comum. Meninos, o tempo acabou. O sino agora era... O tempo acabou, então não tem mais... mas Acho que o senhor está querendo dar um migué. Mas tudo bem, Deus perdoa. Rápido, gente. Não. Agradeço muito. Né, como já disse, a gente vai ter outro papo aí também com mais seminaristas, a gente poder entrar um pouco mais. São muitas perguntas que vocês enviaram, reflexões, que a gente acho que é interessante a gente conhecer um pouco da realidade. Né? A gente gosta dos padres, você gosta do seu padre? Talvez sim, talvez não sei lá. Né? Mas é bom saber que ele passou por essa fase aqui e conhecer um porquê, né? Por que nós, padres, somos assim? Acho que a gente falou, acho que no encontro semana passada, o autoconhecimento, né? É se conhecer, como nós chegamos a ser o que nós somos. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos, né, o convite do senhor de estar aqui, essa oportunidade. Que foi muito por mim bom. serão bem-vindos sempre. Alguém faz uma oração final, por favor? Melhor Eu dou a teólogo, bênção. Bruce. Eu dou a bênção. Pode ser, por favor. Dirige. Então vamos pedir ao Senhor que abençoe cada um de nós, abençoe todos aqueles que nos acompanham, que nos assistem, abençoe também todos os padres, o clero, nosso bispo eleito, que ele conduza essa igreja no caminho da verdade, da justiça e da paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que Deus sobre a sua vida a paz, a alegria e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Não deixe de curtir o nosso vídeo e compartilhar, tá bom? Muito obrigado.